Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 1. Nesse vídeo eu vou responder mais um exemplo, dessa vez mais um exemplo tratando das transformações de Lorentz. Então vamos lá, o exemplo diz o seguinte: um trem de 900 metros de comprimento desloca-se em relação à estação com velocidade de 180 km por hora. Dois sinalizadores colocados em seus extremos emitem feixes luminosos um contra o outro, que, segundo o observador na estação, foram emitidos simultaneamente. Determine o intervalo de tempo entre os dois sinais para um observador no trem. Então vamos lá. Nós temos aqui, vou tentar representar essa situação mais uma vez. Deixa eu colocar o enunciado para cima. Então nós temos um trem. Nós temos aqui um trem. Esse trem está viajando com uma certa velocidade, v. Digamos que ele está viajando aqui para a direita com a velocidade v. Então esse é o nosso trem. Nós temos um observador na plataforma, né? Um observador que está em repouso e para o qual o trem está se movimentando com essa velocidade v. Então aqui nós temos do lado de fora do trem, em repouso sobre uma plataforma, um observador. Vamos chamar esse observador aqui de observador O. E dentro do trem a gente também tem um observador que está em outro referencial. Vamos chamar o observador que está dentro do trem de observador O'. E aí a gente tem dois sinais, né? Dois feixes de luz que são emitidos dos extremos do trem. Então, tem um feixe de luz que é emitido daqui, da frente do trem, enquanto tem outro feixe de luz que é transmitido da traseira, que é emitido, né? Da traseira do trem. Então, temos esses dois feixes luminosos, tá? Para o observador O, esses feixes eles foram emitidos simultaneamente, ou seja, foram emitidos ao mesmo tempo. Só que para o observador O', ocorreu aí um intervalo de tempo, de diferença entre esses dois sinais serem emitidos. Então, no caso O, o observador O vê os dois feixes ao mesmo tempo, né? Os dois sinais luminosos sendo emitidos ao mesmo tempo, enquanto o observador O' vai ver primeiro o da frente do trem e depois o de trás do trem. Então aí eles não vão concordar quanto à simultaneidade dos eventos, né? O que a gente tem que determinar aqui é qual é o intervalo de tempo entre os sinais para o observador O', tá? Então vamos lá. Então, como eu falei, para o observador O, os eventos são simultâneos, para o observador O', esses eventos não são simultâneos. Então a gente pode dizer isso, expressar matematicamente isso, da seguinte maneira. Deixa eu apagar aqui, tirar isso. Ficar só com o nosso desenho. Portanto, aqui a gente pode dizer o seguinte, ó, a gente pode dizer que o observador, para o observador O, o intervalo de tempo que ele mede, ΔT, que é o tempo entre os dois eventos. Então, digamos que o primeiro evento aconteceu no tempo T1, enquanto o segundo evento aconteceu no tempo T2. Só que para o observador em O, esses eventos foram simultâneos, né? Então, o intervalo de tempo, a diferença entre os tempos vai ser igual a zero. T1 vai ser igual a T2. Então, isso aqui é zero. Porém, para o observador que está dentro do trem, que é o observador O', esses intervalos, o intervalo de tempo, aliás, entre os sinais, não vai ser zero. Então, eu vou chamar esse tempo de ΔT', que é o tempo, intervalo de tempo medido pelo observador O'. Esse tempo vai ser igual ao tempo do primeiro evento menos o tempo que ocorreu o segundo evento. E aqui a gente vai utilizar a transformação de Lorentz para o tempo, né, para representar T1' e representar também T2'. Então vamos lá. T1' pela transformação de Lorentz, T1' vai ser igual ao fator de Lorentz multiplicado por T1 menos V
x1 sobre c ao quadrado. Então, esse aqui é o fator, aliás, a transformação, né, de Lorentz para o tempo. Ou seja, como a gente representa o instante de tempo t, U', que é o instante de tempo para o referencial O', né, do primeiro evento no referencial O', como é que a gente representa isso em termos, esse tempo em termos do tempo para o observador O. Então é dessa forma que a gente faz isso, né? Lembrando que as transformações de Lorentz, esses tempos não são iguais, né? Como eram, por exemplo, na transformação de Galileu. Na transformação de Galileu, você poderia considerar os tempos como sendo iguais, agora esses tempos não são mais iguais, mas existe uma relação entre eles, que é essa relação dada por essa transformação de Lorentz. Da mesma forma, a gente pode escrever que T2' é igual ao fator de Lorentz vezes T2, o instante do segundo evento, menos Vx2, a posição, né, do segundo evento, sobre c quadrado. Então, até agora temos essa situação aqui. Eu vou subtrair agora, né, T1' menos T2' para obter o meu intervalo de tempo ΔT'. Então, vamos lá. Fazendo isso, a gente vai obter o seguinte. A gente vai ter, então, aqui, ó, ΔT, né? ΔT', que é igual a T1' menos T2'. Isso aqui vai ser igual a gama T1 menos Vx1 sobre c ao quadrado menos gama T2 menos Vx2 sobre c quadrado. Então, por enquanto, temos isso aqui. Eu vou multiplicar agora esse fator de Lorentz, né? Multiplicar ele por esse termo, depois por esse termo, mesma coisa aqui. E aí, fazendo essa multiplicação, a gente vai obter que T1' menos T2', isso vai ser igual a gama T1 menos gama Vx1 sobre c quadrado menos gama T2 mais gama Vx2 sobre c quadrado. Né? Então, temos esse resultado. Eu vou agora colocar em evidência aqui esse gama que está multiplicando esse T1 e também está multiplicando esse T2. Tá? Para aparecer aqui o nosso ΔT, né? O intervalo de tempo entre esses dois eventos para o observador O. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. T1' menos T2', isso vai ser igual, colocando o fator de Lorentz em evidência, tá? Gama T1 menos T2 mais... Aqui também eu vou colocar alguns termos em evidência. Os termos que são iguais, né? Os termos que são incomuns, aliás, aqui, que é gama V e C quadrado. Então, aqui vai ser gama V sobre C quadrado vezes x2 menos x1. Tá? Só que isso aqui, T1 menos T2, nada mais é que ΔT. E ΔT é o intervalo de tempo entre os dois eventos para o observador O. E se a gente lembrar, né, esse intervalo de tempo, ó, para o observador O, ele é igual a zero, porque para o observador O, os eventos são simultâneos. Então, levando isso em consideração, isso aqui tudo, né, dá zero. Sobra só esse segundo termo, então a gente vai obter, portanto, que T1 menos T2', T1' menos T2', que equivale a ΔT', isso aqui é gama V sobre C quadrado, vezes x2 menos x1. x2, no caso, seria a posição onde o segundo evento ocorreu, e x1 seria a posição
onde o primeiro evento ocorreu. Como esses eventos eles ocorreram na extremidade do trem, né? Então, x2 menos x1 nada mais é do que o comprimento do trem medido pelo o referencial O, tá? Pelo referencial em repouso. Só que aqui a gente tem que ir com calma, né? Por quê? Porque esse x2 menos x1 aqui, que é o comprimento medido pelo referencial O, não é o comprimento próprio. Lembre-se que o comprimento próprio é aquele comprimento no qual a coisa a ser medida está em repouso. E para o observador O, o trem está se movimentando, né? Então não pode ser o comprimento próprio. Comprimento próprio, então, aqui será aquele comprimento medido pelo observador O', que está dentro do trem. Porque para ele, o trem está em repouso e é a plataforma, né, que está se movimentando. Então, o comprimento próprio é o comprimento medido pelo observador O'. Como é que a gente vai determinar, então, quem é x2 menos x1? Então, isso aqui, x2 menos x1, né? É ΔX, ou seja, é o comprimento do trem, do vagão do trem, medido pelo observador O. Nós podemos dizer que esse ΔX ele é igual, então, a ΔX0, que é, de fato, o comprimento próprio, que, nesse caso aqui, é o comprimento medido pelo observador O', dividido por gama, que é o fator de Lorentz, né? Isso aqui nada mais é do que a equação da contração das distâncias. A questão nos diz, né, quem é o comprimento próprio, ó, um trem de 900 metros de comprimento. Então, isso aqui vai ser o comprimento próprio. E nós também sabemos qual é a velocidade, né? 180 km por hora. Então, deixa eu colocar esses dados aqui. Então, nós temos a velocidade, que é 180 km por hora. Isso aqui a gente pode transformar, deve transformar, aliás, em metros por segundo. Vai ser igual a 50 metros por segundo. Que aqui a gente tem mais a questão nos dá o comprimento próprio, né? ΔX0. ΔX0, que é igual a 900 metros. Ok? Então, sabendo disso, a gente pode descobrir quem é o intervalo de tempo ΔT', né? Vamos lá substituir. Então, ΔT', ó, vai ser igual a fator de Lorentz vezes a velocidade dividido por c ao quadrado vezes, deixa eu tirar aqui, vezes ΔX, né? E ΔX é ΔX0 sobre fator de Lorentz. Então aqui isso aqui é multiplicado por comprimento próprio dividido pelo fator de Lorentz. Isso já vai me ajudar, que eu vou poder simplificar aqui, né? O fator de Lorentz dividido por fator de Lorentz. Então isso aqui vai ficar só V ΔX0 dividido por C ao quadrado. Então basta substituir aqui os valores que a gente tem. Nós sabemos que V é 50 metros por segundo. Sabemos que ΔX0 é 900 metros. 900 metros. E também sabemos que a velocidade da luz, né, é 3 vezes 10 ao oitavo metros por segundo. 3 vezes 10 ao oitavo metros por segundo. E isso está ao quadrado. Então basta fazer os cálculos aqui. E você vai obter que o intervalo de tempo ΔT', medido pelo observador O', esse intervalo de tempo, portanto, vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 13 segundos. Ou ΔT' igual a 0,5 vezes 10 a menos 12, né? Que equivale a picosegundos. Picosegundos, tá? Então, esse aqui é o intervalo de tempo entre os dois eventos para o observador O'. Note que isso é um intervalo de tempo muito pequeno, né? Muito pequeno que, na prática,
no nosso cotidiano, a gente pode desconsiderar. Ok? Então, resumindo aqui essa questão, nós temos esses dois observadores. O observador O' está dentro do trem e o observador O está fora do trem. O observador O vai ver esses dois eventos, que são esses brilhos, né, nas extremidades do trem, acontecerem simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Enquanto o observador O' ele vai ver primeiro o brilho da frente, depois o brilho de trás, e a diferença entre esses tempos vai ser de 0,5 picosegundos. Ok? Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.